O mundo espiritual é tão real quanto é o mundo material. Na verdade, se não fosse o mundo espiritual, porque Deus é espírito e criou todas as coisas que vemos e apalpamos, este mundo não existiria. E todos nós, por mais crente ou cético que sejamos, percebemos uma existência entre o bem e o mal, o certo e o errado. Percebemos ações de pessoas que fazem o bem e pessoas prontas para a destruição. Também percebemos coisas que não conseguimos explicar a olho nu, coisas que a Bíblia chama de espiritual. A Bíblia diz em Provérbios 26:2: como o pássaro que foge, igual uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. Vou repetir: igual um pássaro voando, uma andorinha voando, ela não faz ninho se ela não encontrar pouso. Assim a maldição do diabo não faz nada se não encontrar motivos. Em 1 Pedro 5:8 diz que o diabo anda em derredor de cada pessoa como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O mundo espiritual é uma realidade. As personalidades ou a personalidade do diabo é revelado como o pai da mentira e homicida em João 8:44. Em 1 de João 3:12, ele é chamado maioral, aquele que é o príncipe dos demônios, Mateus 12, versículo 24. Também ele é chamado príncipe da potestade do ar, em Efésios 2:2, onde ele mantém muitos presos ainda e algemados. Também, na sua personalidade, ele é revelado em Apocalipse 12:9 e Apocalipse 20:10 como o sedutor do mundo. O sedutor, aquele que atrai as pessoas, começando atraindo, seduzindo anjos e até o homem para ser contra Deus. Ainda em Apocalipse 12, 3-9, ele é o grande dragão vermelho, aquele cuja cauda traz tormentos para a humanidade, causadores de tragédias e tempestades. Ele tem poder de se transformar para enganar até em anjo. Embora seja um anjo caído e trevas, ele se transforma em figura de anjo de luz, de Deus. 2 Coríntios 11:14. Ele é também chamado Deus do sistema mundo. Por isso, os homens fazem o que fazem, se esforçam, mas os problemas estão sempre patentes diante deles, porque eles buscam resolver com a sabedoria própria e não com a sabedoria de Deus. Por isso, o sistema do mundo está na mão do maligno. E diz a Bíblia que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, em Apocalipse 20, verso 2. Sabe o que significa? Futuro. E esse futuro já está chegando. Não tenha medo, mas eu quero te ensinar algo. O diabo e Satanás é um só. Ele é o chefe, o supremo do reino do mal. Ele é o príncipe das trevas, mas demônios são muitos. Príncipe das trevas são muitos. Demônios são anjos caídos e não espíritos guias ou de almas que estão vagando por aí. São milhões, são legiões. Se você desenhar uma pirâmide, lá no topo está o diabo. Um pouco abaixo, os príncipes das trevas. E depois todos os demônios nas suas hierarquias e os quiumbás que nem nome não têm. Satanás é adversário. Ele enganou Eva em Gênesis 3. Enganou Adão em 1 Timóteo 2,14. Ele possuiu o coração de Judas Iscariotes
em Lucas 22, 3, 6 e João 13, verso 2. Ele entrou no coração dos crentes Ananias e Safira e os conduziu à morte por uma mentira, por uma avareza e por um egoísmo financeiro, em que prometeram dar um valor à casa de Deus e aos pés dos apóstolos e acabaram mentindo. Atos 5, verso 3. Pedro disse: por que deixaste Satanás encher teu coração? Ele incitou Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que fazia a vontade de Deus. Ele incitou Davi contra Deus. Está escrito em 1 Crônicas 21, 1. E Satanás incitou a Davi. Ele semeou joio no meio do trigo. Deus fez filhos, mas o diabo transformou filhos em joio, se tornando os homens infrutíferos. Aqueles que pertencem ao diabo, a Satanás, o seguem direto ou indiretamente, consciente ou de forma inconsciente, não produzem frutos. São hastes sem vida, são pessoas sem alegria, sem prazer de viver. O próprio diabo impediu Paulo, um dos maiores apóstolos, 2 vezes de pregar o evangelho numa cidade. Em 1 Tessalonicenses 2,18. Ele acusou o sacerdote Josué de imprudência, de sujeira, de manchas, em Zacarias 3, 1 e 2. Deus precisou trocar as vestes de Josué, porque o próprio diabo ele fez com que Josué se sentisse acusado de seu erro, sendo que ele mesmo havia jogado lama nele. Ele influenciou Pedro a se opor ao Messias, dizendo: não, o senhor não vai morrer não. Por quê? Porque os homens aprenderam que só deve esperar o que é bom e não passar nenhuma dificuldade, como se a dificuldade o Filho de Deus não tivesse enfrentado nesse mundo. Mas Jesus disse: para isso eu vim, para trás de mim, Satanás, que fala por tua boca. Jesus repreendeu Satanás na vida de Pedro. Mateus 16, 21 ao 23. Satanás adoeceu uma cristã por 18 anos, deixando-a encurvada. Lucas 13, verso 16. Ele achou motivo para peneirar os discípulos de Jesus e queria destruí-los, tanto que todos fugiram covardemente de Cristo. Em Lucas 22, 31 e 32. Ele ainda cega a inteligência dos incrédulos. Vou repetir: o diabo ainda cega a inteligência dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Porque ele cega a inteligência dos incrédulos? Para que eles não vejam Cristo, a glória de Cristo, duvidem da existência de Cristo, do poder de Cristo e da salvação em Cristo. Ele usou o seu mecanismo contra Jesus em Mateus 26:45, levando a sutileza, mentira de cruz. Por isso, ele anda com odiosidade, amarguras, angústias, argúcias, mágoas, altivez e promiscuidade no coração das pessoas. Mas Deus não criou um diabo, ele criou um anjo. Como todo ser livre que Deus criou, assim ele foi criado um anjo. Mas esse anjo ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. E ele, por adoração à sua própria imagem, este anjo caiu. Isaías 14, verso 9 ao 15. O grande dragão, da ordem dos querubins, hoje é um ser caído, inimigo de Deus e julgado pela própria história de Deus, Apocalipse 13. Ele é a besta, ele é aquele que dará o poder à besta, ao anticristo. Ele é o príncipe das trevas, o enganador. Seus nomes são caracterizados de Belzebu, príncipe dos demônios, Mateus 12, 2. Belial, perverso, 2 Coríntios 6, 15. Devorador, destruidor das finanças e da vida material do homem, Malaquias 3, 11. Ele é a antiga serpente, dragão, habilidoso para enganar, sedutor, Apocalipse 12, verso 9. Ele é tirano, maldoso, Isaías 14, verso 4. É acusador, acusa os filhos de Deus dia e noite, Apocalipse 12, verso 10. O Deus desse século, 2 Coríntios 4, 4. Ele é o renovo abominável, pense nisso, abominável, Isaías 14, 19. Homicida, assassino, criminoso, incitação ao crime ou derramar de sangue, João 8, 44.
Ele é o príncipe da potestade no ar, está no ar com seus exércitos. Efésios 2:2. É o pai da mentira. João 8:44. É o sedutor do mundo, aquele que arrasta após si nações e governos. Apocalipse 12:9. É o tentador. Marcos 1, verso 3. Ele é o maligno. Mateus 13, versículo 19. Sem falar nos apelidos que as pessoas conhecem como capeta, coisa feia, demônio, chifrudo, gênio do mal, saci, etc. E o propósito dele é condenar as pessoas. 1 Timóteo 3,6. Ele acusa as pessoas, seduz para o erro, inspira maldade, arma laços, causa sofrimentos e dores, inspira homicídios, suicídios, conduz ao pecado. Ele cega as pessoas, ele rouba a palavra do coração das pessoas, ele impede realizações, ele resiste homens de Deus, devora bênçãos, ciranda com os filhos de Deus, anda em derredor dos filhos de Deus, opera sinais de mentira na vida de religiosos. Ele adota forma furta e forma cristã para enganar, infiltra o corpo de Cristo com heresias. Ele tenta os casais nas áreas sexuais, provoca perseguições, impede cristãos de perdoar e estabelece religiões e mais religiões para manter as pessoas em cativeiros e prisioneiros e provoca divisões. Eu daria centenas de versículos para você do livro que escrevi, mas a intenção do maligno é roubar, é matar, é destruir, usando falsos líderes. Usando falsos líderes, ele rouba, ele mata e destrói. João 10:10. Mas o Senhor Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O próprio Deus não muda, Malaquias 3:6. Porque o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é escudo, e o Senhor é maravilhoso. E nos diz: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5:45. Tenha paciência, porque a sua obra será aperfeiçoada aos poucos, até aquele dia. Tiago 1, verso 4. E vigie, porque Satanás se transfigura em anjo de luz e faz ministro dele parecerem ministro de justiça, quando são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores. 2 Coríntios 11, 13, versículo 15. Mas, amigo, o que semeia, aqui mesmo se colhe, ou na eternidade. Esse era um querubim que caiu, se animalou, deixou o seu coração se tornar maligno. Ezequiel 28, versículo 15. Está escrito: tu eras querubins da guarda, ungido, te estabeleci, estava no monte de Deus, andava entre pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus, para que te contemplem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça dos teus comércios, profanaste os teus santuários. Ezequiel 28, 13 ao 19. Quando esse anjo se tornou enganador de anjo no céu, o fez contra Deus e necessariamente ele teve que ser expulso para não criar mais rebeliões, pois já havia arrastado uma terça parte de anjos do céu. Apocalipse capítulo 12. Era uma criatura perfeita, mas que se deixou entrar a iniquidade, domar seu coração, transformando-se em adversário covarde e legalista. E o próprio Satanás ainda hoje se transfigura em anjo de luz para enganar. Muitos estão caindo nos seus laços, muitos ainda estão sofrendo, muitos ainda fazem sacrifício aos demônios quando acreditam mais em ídolos do que no próprio Deus verdadeiro. Muitos procuram as origens de suas religiões, religiões que enganam, que mentem, que arrastam pessoas, dizendo que há espíritos bons e espíritos maus, dizendo que tem espíritos prontos para ajudá-los, quando na verdade são todos demônios caídos. E por isso eu quero orar por você, se você acredita. Eu estive na estrada de Cornélio Procópio, onde encontrei uma família que uma jovem recebia seu tio numa sala, sentava, conversava com ela, contava história, falava de seu carro. Ele estava morto há alguns meses e ela via ele todos os dias, nas mesmas horas. Ele cruzava as pernas, conversava com ela, pedia cigarro
E essa jovem ficava atormentada, assustada e com medo, mesmo sabendo que era seu tio. Seus pais abraçavam, oravam com ela, falavam para ela que não estava vendo nada, mas ela mostrava a poltrona onde ele estava sentado. Eles iam lá, passavam a mão na poltrona, mas ela dizia: ele está aí, ele está olhando para vocês, está rindo de vocês. Até que eu entrei naquela casa, amarrei toda aquela força do mal, e quando eu expulsei aquele tio que dizia ser um espírito desencarnado que falava com ela, ele entrou num bode que estava perto de uma cerca daquela chácara, daquele sítio, e aquele bode se enlouqueceu e começou a correr em direção a uma cerca. Foi quando eu repreendi de longe, dizendo: sai deste animal, deixa-ele em paz e sai amarrado sem perturbar ninguém. E o animal parou, e o animal foi liberto, e nunca mais aquela jovem viu o seu tio, porque não era seu tio. Era um espírito maligno enganando-se, passando como se fosse uma entidade. Não há entidade, o que existe são anjos disfarçados de seres humanos usando a personificação. E eu quero dizer a você, são muitas coisas que posso te ensinar sobre possessão, sobre libertação, sobre espíritos enganadores, sobre asfixia que muitas vezes você sente ao dormir de madrugada ou até mesmo acordado, ansiedade. São espíritos que adoece ossos juntas do corpo, como a Exu-caveira, tranca-rua, que atrapalha no caminho, provoca impedimentos, gira mundo, que leva suas vítimas a percorrer o mundo, a querer desistir da vida, o Asmodeus, que leva as pessoas contra a própria família e se transfigura, o pombo-giro, que leva a sensualidade e muitas vezes a prostituição. E quantos estão sendo vítimas de olhos malignos, olhos de descuidos espirituais e maus pensamentos, malícia, inimizade, mágoas, desejos de vingança, pecados, culpas, ressentimentos e promiscuidades. Até os animais, diz a Bíblia, sofrem com o ataque do maligno. Até as aves sofrem, a natureza sofre. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo veio para libertar você da incapacidade, libertar você da personalidade, do mau comportamento, das fobias, da ira, do falatório, das doenças, dos problemas hereditários, da vida sexual anormal, desenfreada, das aparições, da autossugestão, dos pensamentos sobre suicídio, da incapacidade de perdoar, da dependência química, de ouvir vozes, do sonambulismo, do desejo de mendigar, desejo de se destruir, de se ferir, calafrios, ódio, homicídio, vingança, transtorno, paranoia, psicopatia e muitas outras coisas que vêm para tirar a sua aptidão de viver. Eu quero orar por você agora, e se você começar a abrir a boca várias vezes, sentir peso na cabeça, dor na cabeça, fraqueza física ou sensação de desmaiar, não tenha medo, pois isso são espíritos que passam como guias de espiritismo, mas que estão sendo amarrados e são espíritos enganadores e não bons, são maus, são mentirosos. Se você sentir calafrios, arrepios, apagões mentais, desconcentração e parece que vai ouvir minha voz de longe, não tenha medo, porque tudo isso vai sair da sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora fazer uma oração repreendendo todo esse mal da carne, dos ossos e do sangue da sua vida. Creia que Jesus Cristo é mais poderoso que todo esse exército do mal. Senhor, esta pessoa que eu venho agora orar, certamente está sendo vítima em alguma área da vida dela do ataque do maligno. Não existe uma só pessoa na terra que não tenha sofrido os seus ataques. Nem mesmo Jesus, com toda a sua perfeição, não foi atacado por esse mal.
tentado, perseguido, humilhado, acusado, caluniado, difamado, zombado, cuspido e passando por aflições. Mas Jesus Cristo veio e, mesmo sendo rejeitado pelos homens que derramaram seu sangue, por seu sangue ser sem pecado, Deus usou o próprio sangue para substituir todo o sangue derramado de aves e animais que os homens faziam. Os sacrifícios judaicos, mosaicos, os sacrifícios orientais, todos foram substituídos pelo sangue de Jesus Cristo. A lei ficou no passado e a graça se manifestou, sobrepujou. Jesus venceu o ódio na cruz. Ele foi vítima do ódio para passar o amor de Deus. Ele foi vítima da violência para vencer a tortura entre os homens e aboli-la do nosso meio. Ele padeceu para que viéssemos a reinar. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se adoeceu para nos curar. Ele passou necessidades e fome na sua tentação e sede para nos dar o sustento. Ele sofreu o ódio impetuoso da religião, da política e dos sábios para nos revelar o amor de Deus e mostrando que o nosso amor deve ser acima de nós mesmos pelo nosso próximo, ajudando os mais frágeis, socorrendo os humildes, alimentando os famintos, estendendo as mãos para aquilo que é a tua obra, obra de salvar e não condenar, de levantar e não derrubar, de ajudar e de amar. Pois o Senhor amou e deu o seu Filho, e não nos negou mesmo quando viu que estávamos levando ele à cruz, mas ao terceiro dia o ressuscitou, e na ressurreição ele esmagou a cabeça da antiga serpente, o diabo. Ele aniquilou o pecado que abre porta para as maldições. Aniquilou a mentira, sendo a verdade. Ele fez um caminho da terra aos céus, onde podemos chegar até Deus. Ele abriu o caminho da oração, onde podemos falar diretamente com Deus. Não precisamos de sacerdotes, nem sumos sacerdotes, nem de ídolos representativos. Nós temos um Cristo vivo à direita de Deus que intercede por nós. Ele tirou de nós o demônio, as trevas, e colocou o Espírito Santo, e nos livra do engano, pois não há espíritos humanos nos ajudando e nem anjos caídos que são bons, mas Ele nos deu discernimento e agora está desmascarando as obras de Satanás, pois está escrito em 1 de João 3:8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para perdoar os pecados e aniquilar as obras do diabo. Para perdoar os pecados e aniquilar as obras do diabo, eu repito, para aniquilar as obras do diabo e perdoar os pecados. Eu peço agora, perdoa os pecados desta pessoa, desta vítima, deste sofredor, desta pessoa viciada, desta pessoa que está presa no alcoolismo, dessa pessoa que está com desvio sexual, dessa pessoa que vive na promiscuidade, sendo vítima do engano da mentira, dessa pessoa que depois dos seus prazeres sente angústia e uma sujeira na sua alma, no seu corpo, que parece não haver sabão, sabonete, nem água que a purifique, porque o único que purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço a Deus, no nome de Jesus Cristo, vem agora sobre esta vida, sobre esse coração, e limpa, perdoa, purifica, santifica, lava, Senhor, e liberta essa casa do demonismo, liberta da bruxaria, da macumbaria, dos efeitos do candomblé, da